meus amigos, muito bom dia! Como vocês estão? Hoje é dia 10 de janeiro de 2026, é o primeiro dia de atendimento na Casa de Amor e, claro, já voltamos com a nossa roda de conversa de sempre. Então, os convido a participar das rodas de conversa aqui presencialmente na Casa de Amor ou manter o contato com a roda de conversa também por meio aqui do canal Luz nas Entrelinhas e também do canal parceiro Caminhos para o Amor, para que vocês possam acompanhar as discussões que nós trazemos em cima da poesia O Chacoalho de Amor, que o nosso amado poeta estelar, trazido por Elza Maria, Elza Orai, traz as informações para nós, para que nós possamos discutir no nosso fim de semana. Então, todos os sábados e domingos, temos a roda de conversa aqui na Casa de Amor, tratando sempre de temas diferentes a cada semana, tá bom? Para vocês que nos seguem, sejam muito bem-vindos de volta a este ano de 2026. Para quem não segue, por favor, sigam o canal, compartilhem este vídeo, curtam, assim vocês auxiliam a disseminar a palavra, as ideias, as discussões que nós trazemos aqui na Casa de Amor com relação às poesias, aos chacoalhos de amor que nossa amada Elza Orai traz para nós. Tá bom? Bem, a poesia, o chacoalho de amor de hoje é muito interessante. Tivemos uma discussão maravilhosa também em cima dele e o nome do chacoalho é Minha Amiga de Muitas Vidas. Eu vou ler em partes e vamos conversando sobre eles, tá? Muitos se negam a acreditar em muitas vidas, mas todos estão de acordo com o seu próprio livre-arbítrio. A decisão cabe a cada um de acordo com o que acha condizente com a verdade que se apresenta diante de seus olhos. Negar a reencarnação é perfeitamente desculpável. Afinal, Deus jamais deu uma prova concreta daquelas que os cientistas esperam há milênios, sentados, aguardando pacientemente. Eles já sabem, por A mais B, que Deus existe. Então, começamos aqui com uma indagação bem interessante do poeta. Muitos se negam a acreditar que a reencarnação existe, ou melhor, que as diversas encarnações existem. E os cientistas tentam provar por A mais B, a encarnação existe ou a encarnação não existe, ou a reencarnação existe ou a reencarnação não existe, tá? Mas, como disse o poeta, eles sabem por A mais B que Deus existe, mas eles não sabem como comprovar essa existência ainda. Mas a física quântica está chegando perto disso. Então, a discussão aqui foi justamente sobre isso. E aí, você acredita em encarnação, em reencarnação? Você acha que teve muitas? Acha que teve poucas? Para que serve a encarnação? Para que serve a reencarnação? O que é a vida passada? Então, nós ficamos aqui batendo um papo sobre isso. E, claro, todos acreditam, na reencarnação, nas diversas encarnações, sim. E tem-se o entendimento que cada encarnação é para uma experiência específica, para viver algo que a sua alma pede, que o seu espírito deseja que você viva, ou seja, são as suas experiências sobre a órbita terrestre. Bem, isto alguns aceitam, porque há também aqueles que fazem testes quânticos de todas as categorias e mesmo com os resultados incontestáveis dizem: se Deus existe mesmo, por que ele não nos dá um sinal? Olhe, então, como eu acabei de falar, a física quântica é a responsável hoje em dia pela ciência de traduzir essas questões energéticas. Então, é trazer a quanticalidade para a fisicalidade, ou seja, para o mundo material, algo que é espiritual, que é intangível. Então, hoje a física quântica é responsável por este trabalho. E, claro, há momentos que eles têm prova disso, mas tem momentos que não. E aí é onde se chega a essa indagação. Mas se Deus existe, por que ele não dá um sinal? Então, vamos pensar nisso? Se ele existe, por que ele não dá um sinal? Mas é óbvio que ele dá.
Quantas coisas nós podemos ver que tem o toque divino da fonte? Seja ela Deus, o nome que você quiser dar. Não é verdade? Então a fonte, Deus, está em todas as coisas. Sejam elas materiais ou imateriais. Pois Ele está entre nós, condensado em energia. O que eu tenho a dizer, este humilde poetinha, que quando da última encarnação era um dos que precisaram de muitas provas para acreditar piamente em Deus e na reencarnação, hoje sei que isto é tão verdadeiro quanto o riacho cristalino que costumava pescar nos meus tempos de criança. Olha, então o próprio poeta já traz. Ele também foi um daqueles reticentes que lutava para ter uma prova de que Deus existe, de que a reencarnação existe. Então, hoje ele já evoluiu e acredita piamente. Sabe que a reencarnação é tão viva quanto a água cristalina do riacho onde ele brincava quando era criança. Mas iniciei esta poesia pensando em contar a história de uma amiga de muitas vidas. Ela se chamava Valéria. Quando nos cruzamos pela primeira vez, isso ainda antes do nascimento de Jesus, morávamos em Jerusalém e tínhamos muitas afinidades, tantas que um dia até nos casamos. Pera lá, o poeta foi casado, viveu uma encarnação, ou seja, para ele ser o poeta desta vida, ele já viveu outra vida e assim reencarnou. Mas será que essa foi a única vida que o poeta viveu? Vamos seguir para sentir, para entender. E olha onde ele vivia, Jerusalém, antes do nascimento de Jesus. Foi uma vida maravilhosa, tão feliz, que um dia que desencarnei, isto primeiro que ela, nos prometemos reencontrar-nos em outra oportunidade. Olha aí, então, o poeta casou-se, teve uma vida maravilhosa, mas ele veio a falecer antes que sua amada esposa e prometeram se reencontrar em uma outra vida. Naquela época, todos acreditavam que depois da vida atual haveria outra, outra e mais outra. Olha, então já se tinha noção da vida eterna, da reencarnação, de que a vida não acabava. Iniciava-se uma, terminava-se e iniciava-se outra novamente. Foi o que aconteceu. Valéria e eu renascemos, pela graça de nosso Pai Eterno, em Istambul, ou melhor, Constantinopla. Aí foi mais difícil. Então, olha, depois da vida em Jerusalém, o poeta e a sua amada esposa renasceram, mas em um país diferente, em outra vida, com outros caminhos. E daí, ele já disse, foi mais difícil encontrar a Valéria. Nós iríamos nos casar novamente, mas não foi possível. Eu fui assassinado antes de completar 20 anos por mercenários invasores. Então, o estimado poeta naquela vida veio a falecer antes dos 20 anos, assassinados por mercenários. Tá? Istambul, Constantinopla, aquela época, aquela região da Turquia, era a região de especiarias. Então ele deve ter sido assassinado por alguma questão, está passando em algum lugar e foi assassinado. Não vem ao caso, porque não estamos fazendo aqui uma sessão de regressão. Só estamos lendo o que o poeta nos traz, tá? Mas é uma informação importante. Bem, estou contando tudo isto porque nós estamos juntos novamente. É claro que aqui na eternidade. Como já disse, na última vida não me casei. Buscava Valéria nas mulheres que conheci. Olha aí, então, uma informação importante. O poeta não se casou na última vida e está vivo novamente, mas agora na eternidade. Ou seja, no outro plano. Assim como a Valéria. Mas eles não se casaram, mas hoje estão juntos novamente. Mas na eternidade. Então, cada um convive a sua vida. Continuando, na última vida não me casei. Buscava Valéria nas mulheres que conheci e, como não a encontrei, me dediquei a outras tarefas, também prazerosas, mas sem o brilho do amor conjugal.
Então, como ele não conseguiu encontrar a Valéria na outra vida, ele se dedicou a outras questões, que não era ter o casamento, tá? Então, ele se dedicou a questões da vida dele. Amigos, estou me abrindo com vocês apenas para dizer novamente, a vida é uma só. Então aqui fica bem clara a continuidade da vida. O nosso amado poeta teve uma vida em um país, viveu, casou, veio a falecer. Teve a oportunidade da reencarnação, nasceu em outro país, com uma vida totalmente diferente, distantes entre si. Não tiveram oportunidades de se casar. O poeta veio a falecer antes dos 20 anos. Mas nesse ínterim, ele dedicou-se a outras questões, já que não encontrava sua amada. E assim, ele teve a oportunidade de ir para o interplano, para outro plano, e dar continuidade ao seu propósito, daquilo que ele estava desenvolvendo. E hoje ele é o poeta, que traz aqui estas poesias, o Chacoalho de Amor, que, como ele bem diz, não tem rima, não tem prosa, mas serve de amparo, serve de luz, para que nós encontremos algo. Poeta estelar, por Elzoray. Então ele finaliza dizendo que a vida é uma só. Então, se a vida é uma só, mostra a continuidade da vida. Tudo que ele veio narrando fez sentido. Ele estava em uma vida, teve uma vida conjugal, foi para outra vida, esperou encontrar esta mesma pessoa, esta mesma alma, não a encontrou, seguiu e reencontrou-a no outro plano. E hoje estão juntos na eternidade. Então mostra-se que tudo faz continuidade da mesma vida. Apenas experiências diferentes, encarnações diferentes. Tá? E aí temos um adendo que é muito bonito, trazido por um amigo da luz, que diz o seguinte: amizades, reencontros serenos que representam algo difícil de ser explicado, contando com a limitação do vocabulário que nos cerca. Ou seja, ter amigo, ter amizade é algo que a gente não consegue nem expressar quando é verdadeiro, quando é sentido. É algo inexplicável, inenarrável. O que se pode dizer é que a amizade reflete o estado de espírito dos amigos que se propuseram a compartilhar momentos de todas as categorias, desde banhados com a luz da felicidade, como os tingidos com as nuances da vida, da tristeza. Então, os amigos vivem sim momentos de alegria, mas também vivem momentos de tristeza. Estes são os verdadeiros amigos, que você pode contar, estão com você para todo momento. Isto quer dizer que os espíritos se reconheceram, fizeram um pacto de parceria que dificilmente se quebrará. As pegadas daqueles que andaram juntos jamais se apagam. Então, uma vez que são espíritos afins, nós jamais nos esqueceremos. Podemos reencarnar por diversas vezes e lembraremos desta identidade cósmica, de que você reconhece o outro por uma ligação energética que jamais será quebrada. E às vezes você nem entende o porquê que você tem aquela afinidade com tal pessoa. Alguns momentos de troca de energia, seja qual for a categoria, já é suficiente para que se possa olhar ao lado, visualizar algum familiar e ter certeza absoluta que em tempos idos houve trocas de energias que traçou o novo reencontro. Então é o que eu acabei de dizer. Aqui o amigo da luz apenas transforma em algo espiritual. Eu não sei porquê, mas eu conheço essa pessoa, eu tenho uma afinidade com ela. Em outra vida, com certeza, você teve alguma ligação com aquela pessoa. Pode ter sido boa, pode ter sido não tão boa, mas você partilhou de momentos o qual vocês estão conectados. Estas podem ter sido formatadas com a luz da amizade, com as brumas da discriminação, com as cores escuras da arrogância. Ciente disso, cultivar sólidas amizades é um ato de grandeza e sabedoria. O futuro lhes dirá. Amigo da luz, membro da Pleiade do Amor Universal. Então, ele terminou justamente com o que eu falei.
Pode ter sido boa e pode ter sido não tão boa a sua experiência perante aquela pessoa na qual você está encontrando. E é por isso que nós temos a sensação de bem-estar quando encontramos alguém que nos faz bem e temos às vezes a sensação de um incômodo quando encontramos alguém que foi nosso algoz ou que tivemos uma vida, assim, por dizer, dificultosa. Então, meus amados, a amizade é tudo. Os laços nos mantêm conectados. E por isso é que todos somos um. Porque essas energias, elas continuam a se perpetuar ao longo das diversas encarnações. Ou seja, ao longo das diversas oportunidades que nós temos de imprimirmos o nosso desígnio perante as nossas experiências. Então, meus queridos, a roda foi muito boa, essa discussão foi maravilhosa, trouxemos até questões assim, mas como a reencarnação funciona? Qual é a estrutura? Como que a gente consegue se conectar àquela vida passada? Como que a gente consegue entender? Então nós na Casa de Amor temos hoje, né, desde sempre, o movimento 8, que é a regressão a vidas passadas, conhecido como terapia reencarnacionista, né, o nome mais correto, na qual o consulente pode fazer este acesso e receber informações ou até desligamentos de algo que para ele era muito ruim e que vai trazer a mudança, pois ali naquele momento se faz presente a sua egrégora, a sua hierarquia espiritual para trazer informações, para lhe auxiliar em processos que você, consulente, assim como eu, pode estar passando, traumas, memórias, dores ou mesmo felicidades, acessos que vão lhe trazer recados cósmicos para que você possa continuar o seu caminho aqui com mestria, tá bom? Então, se sentiu o chamado, participem dos movimentos da Revolução do Ser, o qual você terá a oportunidade de fazer a regressão, se assim estiver também no seu caminho para ser feito. Se não tiver, tudo bem, outros movimentos conectarão estas energias e você irá entender do que se trata. Então, é isto, nós ficamos por aqui. Agradecemos imensamente pelo tempo despendido, pelo desejo genuíno de assistir, de entender do que se trata. Comentem, tá, nos comentários o que acharam, qual é o pensamento de vocês com relação à reencarnação, às encarnações e o que vivem hoje, se faz sentido, se acham que há continuidade da vida, se já fizeram terapia reencarnacionista ou regressão a vidas passadas, se as informações que foram trazidas mostram a continuidade da vida aqui no presente, se atitudes, formas, pensamentos e sentimentos condizem com o que você vive hoje, ou se já até houveram desligamentos de informações que vocês tinham, na qual hoje mudou a sua vida completamente. Então, nós agradecemos pelo momento, muito obrigado, gratidão imensa e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!